Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, da Fazenda, Dario Durigan, da Saúde, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Pede-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Para palavras iniciais, pronuncia-se o presidente do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri. Bom dia a todos, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caríssimo vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Alexandre Padilha, ministro Dario Durigan, ministra Luciana, ministra Miriam Belchior, ministro Márcio Elias, os demais autoridades aqui presentes. Uma saudação muito especial ao deputado Luizinho, que ao propor esse projeto na Câmara nos permitiu estar aqui. Também fazer uma saudação ao presidente da UFOB, ao presidente da Anvisa e à representação do BNDES. Eu queria, presidente, ao invés de ler, registrar nesse momento um conjunto de coisas antes de falar um minuto sobre o projeto de lei que o senhor vai sancionar, sobre um conjunto de coisas que o seu governo, com essa equipe, tem equacionado e que são absolutamente estruturais para que a indústria farmacêutica e a indústria de saúde do Brasil possam efetivamente fazer o que nós achamos que é possível, dar um novo salto para o futuro. Nós tivemos nos últimos 30 anos, com a lei de genéricos, criação da Anvisa, o estabelecimento de uma grande base industrial no Brasil. Hoje, mais de 60% de todos os medicamentos produzidos no Brasil consumidos no Brasil, são produzidos no Brasil. Mas temos um grande déficit comercial que nós precisamos enfrentar. E enfrentar esse déficit depende de inovação. E o seu governo fez, eu vou enumerar muito rapidamente aqui, coisas que o setor esperava há muitos anos, há dezenas de anos. Né? Primeira coisa, e aí um agradecimento muito especial ao vice-presidente Alckmin, nós temos hoje, está aqui o Leandro representando, a Anvisa funcionando. O senhor não imagina o impacto que isso tem
para a indústria farmacêutica e para toda a indústria de saúde. A segunda coisa, nós há muito tempo precisávamos de uma nova regra de preço que ajustasse aos novos momentos a indústria e principalmente tivesse foco em incentivar a inovação. A Câmara de Medicamentos, a CEMED, fez isso, coordenado pelo ministro Alexandre Padilha, e isso hoje é uma realidade. Nós temos também uma outra lei que o senhor sancionou, absolutamente essencial, que é a nova lei de pesquisa clínica, que hoje está em fase de regulamentação. Além disso, o BNDES, o FINEP, tem sido fontes de financiamento para a inovação absolutamente essenciais. Então, hoje, presidente, além de tudo isso, o senhor vai sancionar o projeto de lei, de novo, muito ao deputado Luizinho e a todo o Congresso Nacional, que dá para tudo isso. O senhor está dando um marco legal que faz com que algo que o senhor começou lá em 2003, quando criou a BDI, fez a PITS, depois fez a Política de Desenvolvimento Produtivo, a presidenta Dilma fez o Plano Brasil Maior, tudo isso foram etapas de política industrial, aonde efetivamente o senhor colocou foco no caráter estratégico da indústria de saúde no Brasil. Então, hoje, ao sancionar essa lei, o senhor está concretizando a grande esperança do setor, que é de termos evoluído das políticas de governo para a política de Estado da saúde. O fato da lei se chamar uma lei estratégica, que trata do complexo econômico e industrial da saúde, é uma transformação absolutamente essencial para o país. E para isso foi muito importante, ao longo aí desses últimos 15 anos, a atuação do ministro Alexandre Padilha. Não apenas como ministro, no primeiro governo da presidenta Dilma, como deputado, porque ele é que fez a primeira relatoria desse projeto, com a concordância do propositor, assim como o deputado Isnaldo e depois o senador Rogério Carvalho no Congresso, e nós estamos hoje podendo ter esse privilégio de ver isso efetivamente concretizado. Então, além de agradecer muito ao senhor, nós queremos dizer que a indústria está absolutamente engajada nesse processo. Não apenas agradecendo, mas também propondo. Nós tivemos a oportunidade de, há uns dias atrás, ter os ministros conosco, o vice-presidente, para fazer uma entrega de uma coisa que, se o senhor me permitir, eu queria inclusive fazer entrega agora ao senhor, que é uma proposta que a indústria construiu para que a gente possa antever para os próximos 10 anos o que é necessário e possível agora, graças às suas decisões, de fazer para isso. Quer dizer, o presidente Mercadante usa uma expressão que eu também tomo a liberdade de usar. Essa indústria é a nova Embraer brasileira. Nós temos base industrial, nós temos todas as condições de fazer com que isso realmente mude a estrutura do Brasil. Só para concluir, antes disso, se o senhor me permitir passar às mãos do senhor esse documento, eu queria registrar aqui os agradecimentos a tantos outros que também ajudaram a fazer isso. Do lado da indústria nós temos, e me permito citar aqui 3 pessoas, o nosso presidente do Conselho, Jair Yamamoto, que representa os acionistas das empresas brasileiras, a doutora Adriana Diaferi, a nossa vice-presidente, que trabalhou muito na elaboração da lei, e a doutora Juliana Megide, que representa um dos nossos mais importantes associados e que foi muito importante também na condução desse processo no Congresso. E com isso... Tá bom, melhorou, desculpe. Mas com isso, o que nós queríamos realmente era dizer que a segurança que nós temos de que, sob a sua liderança, essa indústria vai cumprir os compromissos que ela assumiu e que vai poder efetivamente fazer com que, produzindo no Brasil, nós tenhamos maior acesso da população a medicamentos seguros, de qualidade e cada vez mais inovadores. Então, presidente, muitíssimo obrigado, e se o senhor me permite, eu vou passar esse documento para o senhor.
Ouvem-se as palavras do presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, Djalma Dantas. Bom dia a todos e a todas. Eu saudar aqui o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente geral do Alckmin, a ministra Luciana, minha conterrânea do estado de Pernambuco, o ministro Padilha, enfim, para não me estender, saudar a todos, a todas as autoridades e a todos vocês presentes. Dizer que primeiro é uma honra representar aqui os laboratórios públicos do Brasil, né, uma instituição que trabalha sempre em função do Sistema Único de Saúde, destinando toda a sua produção para trazer qualidade de vida à população brasileira. Eu prefiro ler um pouco para não me estender. Falar um pouco do projeto de lei, o 2583. Ele representa um passo importante para fortalecer a capacidade do Brasil de produzir medicamentos, vacinas e outras tecnologias essenciais à saúde. Ao incentivar a inovação, a produção nacional e a cooperação entre os setores público e privado, presidente, o projeto contribui para ampliar a autonomia do país e garantir maior segurança no abastecimento do Sistema Único de Saúde. Em experiência recente, a pandemia demonstrou que investir na capacidade produtiva nacional é uma questão de segurança e soberania. O PL 2583 fortalece esse papel ao criar condições para ampliar investimentos, estimular a inovação, promover a transferência de tecnologia e consolidar parcerias que aumentem a capacidade, o desenvolvimento e a produção dos laboratórios públicos e privados. Fortalecer os laboratórios públicos é fortalecer o SUS. É garantir acesso à saúde, reduzir a dependência de fornecedores externos, impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico e construir um Brasil mais preparado para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Por isso, esse projeto de lei representa não apenas um avanço para o setor da saúde, mas um investimento estratégico na capacidade do Estado brasileiro de proteger a saúde da população brasileira. Muito obrigado a todos e um ótimo evento para todos nós. Mais uma vez agradeço bastante o projeto, porque ele vai dar bastante segurança a toda a indústria nacional. Ouve-se agora o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todas. Queria, em nome do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em nome do nosso vice-presidente Alckmin, grande colega do setor da saúde, em nome das nossas ministras, Miriam Belchior, Luciana Santos, saudar todos e todas que estão aqui. Uma menção especial ao Reginaldo Arcuri, que representa aqui a Farma Brasil, que é a principal associação das grandes indústrias nacionais brasileiras. O Djalma, que representa os laboratórios públicos. Citar aqui o Renato e o Mussolini do Sindusfarma, que é o maior dos sindicatos que junta indústria internacional e nacional, e o Renato representa a Interfarma aqui, que reúne as principais empresas internacionais de medicamentos na área da saúde. No seu nome citar todos os setores, presidente. A turma aqui foi chamada na sexta-feira, todo mundo saiu atrás de passagem hoje de manhã cedo, até o Mussolini, presidente, reclamou do preço da passagem, do maior sindicato de
indústria nacional e internacional, falou que ir e voltar de São Paulo hoje custava... Eu não estou acreditando do preço ainda, Mussolini. Mas está aqui. E estão aqui, presidente, porque hoje, de fato, é um dia histórico para o setor da saúde do Brasil. E por ser o Brasil do tamanho que é, pela sua população, o papel que o Brasil tem em ser o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema universal de saúde. E o papel que o Brasil tem, porque tem uma saúde suplementar privada que reúne de 50 a 55 milhões de vidas, isso é do tamanho dos principais sistemas nacionais públicos de saúde, como o Sistema Nacional Inglês, como o Sistema Nacional Público Espanhol. O fato do senhor sancionar essa lei, transformá-la no marco legal do Estado brasileiro, tem um grande significado para a saúde pública no Brasil, mas certamente é um marco inspirador para o mundo. Quando um Estado, a partir da assinatura do seu presidente da República como chefe de Estado, fruto da contribuição que veio do Congresso Nacional, quero saudar aqui meu colega, deputado Luizinho, que surgiu essa ideia, presidente, o senhor vai ver, o projeto é de 2020, no meio da pandemia. O Luizinho presidia a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Câmara dos Deputados das ações da pandemia. Eu tive a honra de ser membro dessa comissão, estar junto com o deputado Luizinho. Foi ali que se pensou a importância, presidente, de ter um projeto como esse, inspirado naquilo que o Brasil tem em relação à área da defesa. Foi a percepção, talvez, na sociedade, o senhor sempre fala, que a sociedade brasileira percebeu a importância do SUS, infelizmente, no meio da pandemia. E a sociedade como um todo percebeu também a importância do setor econômico da saúde, também, infelizmente, no meio da pandemia. Ao perceber que um país que não tem condições, capacidade de produzir insumos decisivos para a sobrevivência de um país no meio de uma crise pandêmica, é um país que não pode dizer que tem a soberania garantida. Então, ali no meio da pandemia, presidente, várias ações foram desenvolvidas para fiscalizar o que estava acontecendo, para melhorar a resposta do SUS brasileiro. Mas ali a gente começou um debate do que o Brasil precisava fazer para, quando a pandemia acabasse, desse um salto na sua capacidade de produzir tecnologia, insumos, medicamentos, vacinas, serviços no campo da saúde, para que a gente pudesse ser um país que ocupasse um outro lugar na reorganização das cadeias globais de produção que estavam acontecendo pós-pandemia. Porque nenhuma região do mundo, nenhum país do mundo quis ficar dependente mais de apenas uma região depois do que sofreu da pandemia. Como a gente sabe que outras pandemias virão, a gente só não sabe quando, nem qual vai ser o agente etiológico. O ato que nós estamos fazendo aqui, esse debate que surgiu ali, é preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde e o Brasil estar cada vez mais soberano. Dali surgiu o PL que o Luizinho foi o autor, como presidente da comissão, inclusive. Eu tive a honra de ser o relator ainda na Comissão de Saúde. A gente constituiu um grupo de trabalho do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Depois, na Câmara, no plenário, foi o relator Isnaldo. Quero agradecer muito o Isnaldo aqui. E no Senado, o nosso senador, meu médico, nosso colega médico também, né, Luizinho? O senador Rogério Carvalho. Quando o senhor sanciona esse projeto de lei, é um reconhecimento do Estado e da sociedade brasileira de que a saúde, que já é uma das políticas mais importantes de inclusão, de redução da desigualdade, de garantia de qualidade de vida, de aumento da expectativa de vida, é também um setor econômico estratégico para o desenvolvimento do país. Essa lei, ela passa a dar força de lei para alguns instrumentos que o seu governo criou, no primeiro, no segundo governo, ou durante o governo da presidenta Dilma. Alguns tiveram que ser recriados nesse terceiro governo do senhor. Então, dá mais força, previsibilidade,
dá uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, porque os investimentos deles são de médio e longo prazo. Então, tendo uma lei, uma segurança por isso, ficam mais animados a investir. Para as empresas internacionais investirem aqui no Brasil, porque transforma esses instrumentos que sobrevivem hoje de portarias, de decretos, presidente, através de uma lei permanente, com mais força de manutenção dessas ações, permite, inclusive, que a partir da lei a gente possa aprimorá-los com vários conteúdos que tem nessa lei. Segundo, ela organiza uma das coisas mais importantes que nós temos, que é o que pode viabilizar o Brasil ter um setor forte na área da saúde, que é o poder de compra do SUS, dessa ousada experiência que o senhor e o vice-presidente Alckmin ajudaram a escrever na Constituinte, que faz com que o Brasil seja o único país com mais de 100 milhões de habitantes a dizer que saúde é direito, da vacina até o transplante, e por isso tem que produzir, inovar, desenvolver tecnologias aqui para garantir esse direito, gerando emprego, renda para o povo brasileiro. Além daquilo que é o poder de compra do SUS, ele também dá mais firmeza para outros instrumentos muito importantes que só acontecem quando é o seu governo, presidente. Como, por exemplo, a participação ativa do BNDES, quero, em nome da Maria Fernanda, saudar o presidente Aloysio Mercadante, no financiamento desse setor, que é o que dá o fôlego necessário para a indústria nacional, para empresários poderem investir e fazer o que fazem nos investimentos. Dá mais solidez para aquilo que o Ministério da Ciência e Tecnologia faz, na FINEP, os fundos de ciência e tecnologia e outros instrumentos de financiamento que possam surgir. Dá mais força também para regras que já existem, por exemplo, que a própria lei de licitações, a lei de encomenda tecnológica já nos permite fazer, que é usar esse poder de compra para estimular que as empresas possam investir aqui. Agora tem uma questão decisiva, presidente, que ajuda a estimular. É aquilo que o senhor faz, que é dizer que saúde não pode ser visto como gasto. Saúde é investimento. Aqui é a materialização concreta de que saúde é investimento. De cada real do SUS, com esses mecanismos de compra, de desenvolvimento, com a regra do credenciamento dessas empresas, vai gerar emprego, renda, planta industrial, pesquisa, tecnologia, novas startups, investimento e inovação junto com as universidades. E uma parte disso só acontece já hoje, presidente, porque o senhor teve a coragem e o compromisso, quando assumiu o governo em 2023, nesses quase 4 anos de governo, aumentar em 77% o orçamento do Ministério da Saúde do Brasil. Porque é essa medida que gera a demanda. Essa medida que gera demanda para o setor, para o empresariado poder investir. Quando, através do Agora Tem Especialistas, presidente, uma obsessão sua, a gente bate o recorde de cirurgias eletivas no SUS. 15 milhões de cirurgias eletivas em 2025, 42% a mais do que no começo do seu governo. De cada cirurgia, tem um anestésico que teve que ser fabricado, tem um equipamento que teve que ser garantido, teve o transporte daquele equipamento, tem um medicamento de manutenção daquele paciente, tem instrumentos que o cirurgião, que a equipe de enfermagem, de fisioterapia tem que utilizar. Tudo isso é um investimento, graças à sua decisão de aumentar recursos da saúde, que vai gerando a demanda para os empresários produzirem e criarem. Quando a gente, na semana passada, o senhor esteve ali na presença do pessoal entregando um troféu para o Zé Gotinha, fez com que o Brasil saiu definitivamente do mapa da fome da vacina. O Unicef reconheceu que o Brasil saiu de 360 mil crianças não vacinadas em 2023 para menos de 50 mil em 2025, e por isso deixou de estar entre os 20, na verdade deixou de estar entre os 40 países que menos vacinam crianças. Atrás de cada vacina dessa, teve uma geladeira que teve que ser comprada, uma sala de vacinação estruturada, o transporte logístico, a produção pelos nossos laboratórios públicos, pelas nossas empresas privadas, pelas empresas privadas internacionais que vêm aqui e fazem parceria conosco.
Uma segunda questão fundamental de decisões do seu governo, presidente, que uma parte delas passam a ganhar força de lei, que o Reginaldo Arcuri falou aqui, que são mecanismos inovadores que o Brasil construiu, implementa e ajuda a mostrar para o mundo. Como, por exemplo, as parcerias de desenvolvimento produtivo, que na lei passa a ter força de lei, que é a ideia de permitir a união entre um laboratório público, uma empresa privada nacional, uma empresa privada internacional que detém a tecnologia, e com isso reservar uma parte do mercado do SUS para construir essa planta. Esse instrumento, presidente, fez com que a gente comemorasse, depois de 20 anos, o Brasil voltar a produzir insulina aqui no nosso país. E produzindo com duas plataformas tecnológicas mais modernas, que é a insulina recombinante e a insulina Gagina. O Brasil, que não tinha uma planta de produto biológico sequer, o senhor poder presenciar a inauguração e o funcionamento dessas plantas de produtos biológicos em laboratórios públicos, em laboratórios privados nacionais. Permitiu incorporar uma vacina para bronquiolite através de uma empresa internacional, com sede nos Estados Unidos. Apesar de qualquer postura absurda do governo dos Estados Unidos, a gente não abre mão de manter a cooperação com as universidades, os nossos investimentos, que estão investindo aqui no Brasil. E essa vacina da bronquiolite ter virado da noite para o dia o maior programa de vacinação de bronquiolite em sistema público do mundo, que já reduziu esse ano, 6 meses depois, 52% das internações por bronquiolite no nosso país. Esse instrumento, que era uma preocupação dos empresários, ele não é mais só uma portaria do Ministério ou um decreto do presidente ou resoluções do Ministério, do Comitê, ele passa a ter agora a força de lei, sancionada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O mecanismo do PDIL, que financia inovações. O Brasil está instalando aqui 3 plantas da vacina RNA mensageiro, que foi a tecnologia que mais rapidamente produziu vacina durante no meio da pandemia, onde países do mundo estão fechando as suas plantas, ou estão rasgando o contrato das plantas. O Brasil está despontando como o país mais preparado do continente americano para a produção de vacinas RNA mensageiro através do PDIL. Passa a ser lei também. O mecanismo da encomenda tecnológica, que já é uma lei, a gente utiliza a lei da ciência e tecnologia, passa a ter uma previsão específica na área da saúde. Estamos fazendo agora a primeira encomenda tecnológica do SUS para um dispositivo para tuberculose. E outros mecanismos inovadores. O seu governo fez a primeira vez o chamado compra por compartilhamento de risco de um medicamento, presidente, que custa 7 milhões de reais o tratamento, a dose. 7 milhões de reais. E o SUS oferece esse medicamento como direito ao povo brasileiro através desse mecanismo de compartilhamento de risco, onde o Ministério da Saúde vai pagando o laboratório de acordo com o desempenho clínico, a resposta clínica daquele paciente, mostrando o mecanismo inovador, começa a dar mais segurança. Como também nos dá mais segurança para outros. Nós vamos iniciar um processo agora, presidente, que vai ser, que nós estamos chamando da compra pelo melhor preço. Empresas internacionais têm já esse mecanismo com o Sistema Nacional Público Inglês, com o australiano, Sistema Nacional Público Francês, onde eles conseguem oferecer um preço mais baixo para esse Sistema Nacional Público, porque esse não vira o preço de referência para outras vendas de países. Nós vamos usar o tamanho do Brasil, o tamanho do SUS, para ter o melhor preço aqui no Brasil, né, desses produtos, através de um comitê de preços, que vai fazer todo esse processo de negociação, né, que a gente vai, inclusive, já publicar a portaria, mais um mecanismo inovador desse mecanismo. E a compra parcelada de equipamentos, porque o poder de compra também é para equipamentos, que vai permitir um aumento, a multiplicação dos investimentos da saúde, que a gente possa aproveitar ao máximo. Tudo isso a lei nos dá mais força. São quase 40 artigos, o senhor está sancionando. Tem 3 vetos nesses 40 artigos, menos de 10%, que são vetos. Um, para adequar as regras do Mercosul. Tinha uma previsão de que o Executivo pudesse criar taxação para produtos importados. A gente já tem regras que fazem isso. Além disso, poderia ferir as regras do Mercosul. Um outro,
que faziam a exigência, que eu acho que o espírito da lei era boa, mas poderia levar a situações complexas, que era exigir que qualquer produto importado, às vezes só tem um produtor internacional, a gente só consegue pegar esse medicamento desse produto internacional, exigir que, ao vender para o Ministério, também fizesse uma compensação tecnológica. Isso seria uma exigência que ia poder, inclusive, impactar no preço, ou muitas vezes esse produtor internacional falar, não quero vender para o Brasil, a gente ia ficar sem essa medicação para o SUS. Então faz esse ajuste no veto, com veto para isso não ser uma obrigação. A gente já tem esse mecanismo possível, por exemplo, nós estamos comprando aceleradores lineares, é a maior compra do mundo de aceleradores lineares para radioterapia, usando o mecanismo da compensação tecnológica, a gente já tem como se utilizar desse mecanismo. E um terceiro que tem a ver com a coisa que preocupava muito a Anvisa de forma correta, e todos nós, toda a indústria também, porque estabelecia como medicamento de referência, só tivesse o registro, mas não precisava ser comercializado aqui, o que impediria, por exemplo, de ser a espécie de mostra para o desenvolvimento de medicamentos genéricos. Então, o senhor reconhece o esforço feito pelo Congresso Nacional e dá para nós um outro marco legal fundamental, como foi com a pesquisa clínica. O Arcuri comentou aqui, quando o senhor sancionou a nova regra de pesquisa clínica no Brasil, que foi uma luta do Congresso, desse setor, das universidades, está ali a Meruzzi, que é a diretora responsável por isso, da equipe da Fernanda Enegri, quero agradecer muito a sua equipe, viu, Fernanda, em tudo isso, no nosso Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né? A nova regra que o senhor sancionou, presidente, já provocou no ano passado, em 2025, um aumento de 30% na participação do Brasil na pesquisa clínica internacional. Já no primeiro ano, e esse ano vai subir mais, porque o instrumento já está funcionando, né? E também já provocou, né, está aqui o Renato da Interpharma, investimento internacional já superaram a meta que tinham, já chegou a 1,7 bilhões nesse primeiro semestre, né, Renato? Então, para soltar o próximo resultado de investimentos internacionais aqui, investindo em pesquisa clínica aqui no nosso país. Então, a gente tem um marco legal que dá segurança para o que era feito, estabelece novas regras, estabelece duas questões fundamentais. Uma, o que são produtos considerados estratégicos para a saúde do nosso país, através de um material que vai ser criado para fazer essa definição, e os critérios das empresas para serem consideradas estratégicas, e vamos valorizar certamente nesses critérios, inclusive a característica de inovação, startups, o esforço de inovação que existe, que é algo fundamental, porque se tem algo fundamental enquanto empresa estratégica na área da saúde, é a sua capacidade de inovação. E tem uma coisa, vou mostrar a apresentação, depois vou deixar com a imprensa e com todos aqui do setor, mas o Leandro da Anvisa, quero agradecer muito ao Leandro, nosso diretor, presidente da Anvisa, e toda a diretoria e os trabalhadores da Anvisa, porque tinha uma missão, presidente, que era, dentro de todo esse esforço de aumentar investimento, estimular o investimento, a produção, que a gente conseguisse acabar com uma outra fila, que era a fila de registro de produtos da Anvisa, ou a fila de visitas para fábricas, por certificação de boas práticas. E para isso, no ano passado ainda, logo quando eu assumi a gestão, junto com o presidente Alckmin, nós criamos um grupo de trabalho, junto com o MGI, fizemos uma parceria com a BDI, não estou vendo o Olavo Noleto aqui, muito importante no instrumento de inteligência artificial, estamos utilizando. O senhor reforçou o time da Anvisa, né, levando o maior número de servidores para a Anvisa. Eu tinha sido o ministro que tinha mais colocado gente na Anvisa de servidores, eu falei, eu tenho que superar essa meta, o senhor está superando essa meta, reforçando o time da Anvisa. Esses servidores foram exclusivamente para a linha de redução de fila de registro dos produtos, e nós estamos fechando o primeiro semestre, presidente, com a maior produtividade. Não é nem comparar, o pessoal fala, Padilha, você não pode falar nada que compare com o governo anterior. Isso aqui é uma comparação com desde que foi criada a Anvisa. Final do governo Fernando Henrique Cardoso, nunca a Anvisa, num semestre, registrou e deu licença de tantos produtos na sua história. Nós conseguimos resolver todo o passivo de radiofármacos, de diagnóstico in vitro, de equipamentos de saúde, de certificado de boas práticas de fabricação
no setor de dispositivos. Foi o maior volume de medicamentos sintéticos, licenças atribuídas no semestre, foi 261 licenças. Maior volume de medicamentos biológicos, maior volume de alimentos, maior volume de materiais de uso médico ortopédico, maior volume de medicamentos sintéticos biológicos, dos CBPFs, né, confirmação das boas práticas fabris das fábricas para os IFAs, medicamentos sintéticos e biológicos, e maior avaliação de petições de cosméticos também, a Anvisa que hoje é responsável por regular 23% do PIB brasileiro. Então, eu queria agradecer muito ao Leandro, a toda a diretoria, a parceria com a BDI. Nós estamos chegando, vários desses itens, presidente, àquela situação que é considerada internacionalmente como a situação de não existir fila. Não tem fila mais para esses produtos, tem alguns que a gente ainda tem que zerar, né, Leandro? Mas vamos zerar até o final do ano. Não à toa a Anvisa, que hoje é vice-presidenta da Associação Internacional de Agências, tem sido reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma agência que está subindo, inclusive, no nível. Esse ano ainda vamos subir um pouquinho mais ainda no nível, né, Leandro? Estamos trabalhando para isso, e sendo a agência que está ajudando outras agências do mundo, aqui no continente americano, na África, no Sudeste Asiático, a assumir também o posto de agência qualificada pela Organização Mundial de Saúde. Então, muito obrigado, presidente Lula. O senhor dá uma outra dimensão para o que é o setor da saúde, tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico. Hoje é aquele dia que a gente fala com muito carinho do 3 S, do triplo S, né? Que é o S de saúde, o S de SUS e o S de soberania, que é isso que nós estamos construindo aqui. Muito obrigado. Faz uso da palavra a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Miriam Belchior, da Casa Civil, o Dário Durigan, do nosso Ministério da Fazenda, o Padilha, o nosso ministro da Saúde, Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, doutor Luizinho, deputado federal autor da lei, Sidônio Palmeira, o ministro-chefe da Casa da Comunicação Social, o Leandro Pinheiro, diretor da Agência Nacional da Anvisa, Maria Fernanda, aqui representando o BNDES, o Djalma Dantas, e o nosso querido Reginaldo Arcuri, que foi o primeiro aqui a se pronunciar como presidente do Grupo Farma Brasil. Então, presidente, eu penso que tanto Padilha como Arcuri disseram bem e sintetizaram bem o significado desse dia de hoje, da sanção dessa lei. Ela representa uma luta que é de muita gente, que é essa sanção da Estratégia Nacional do Complexo Industrial de Saúde. Ela confere, como já foi dito aqui, estabilidade institucional, uma política pública que é imprescindível para o Brasil, para promover desenvolvimento, ao mesmo tempo que cuida das pessoas. Ao incorporar o Complexo Industrial de Saúde, a Lei 880, que organiza o SUS, que é esse modelo singular, único no mundo, transformamos essa estratégia em uma verdadeira política de Estado. Aliás, presidente, essa é tomada também quando se coloca esse desafio como a segunda missão da NIB, da Nova Indústria Brasil. É o segundo déficit da balança comercial, apesar de, como disse aqui Arcuri, 60% dos nossos medicamentos são produzidos no Brasil, mas esse é um desafio de soberania nacional, de autonomia, como foi dito aqui por Alexandre Padilha, uma das coisas que emergiu com força no tempo da Covid, que mostrou quanto é ruim a nossa vulnerabilidade e a dependência externa, não só do Brasil, como no mundo todo. Então, ela fortalece
a parceria para o desenvolvimento produtivo, né, que é o nosso PDP, e também o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que é o PDI, que é uma parceria que a gente desenvolve saúde, ciência e tecnologia, andando de mãos dadas nessa luta, né, para que a gente tenha a nossa autonomia tecnológica. Então, é também uma visão que articula instituição pública e privada. E, nesse processo, fortalece laboratório público, por exemplo, que é indispensável para consolidar competências nacionais, impulsionar o desenvolvimento tecnológico e ampliar o acesso da população às tecnologias mais inovadoras. Então, presidente, o SUS é do Brasil, né? E, repito, ele é singular. Mas a gente precisa ter a cadeia produtiva fortalecida. E, para isso, organizar e ampliar o acesso aos medicamentos, vacinas, equipamentos e outras tecnologias em saúde. Reduzir a dependência externa. Estimular a inovação e gerar empregos qualificados. Como disse Alexandre Padilha, isso é soberania nacional. Não é retórica, é atitude, é definição, é prática. Também cria melhores condições para a produção nacional de medicamentos e dispositivos médicos, para a capacitação de recursos humanos, para o enfrentamento de pandemias e para o uso do poder de compra do Estado em favor da produção local. Nesse cenário, ciência, tecnologia e inovação ganham um papel central para transformar conhecimento em capacidade produtiva, reduzir custos, enfrentar dependências, ampliar nossa soberania e preparar o país para desafios do presente e do futuro. A experiência recente que o mundo viveu com a pandemia demonstrou que a capacidade de desenvolver e produzir em território nacional é decisiva. É componente essencial da segurança sanitária e também do desenvolvimento. Então, aqui, presidente, a gente apoia o complexo de saúde, porque acreditamos que é apoiar políticas que incentivam o investimento em pesquisa e desenvolvimento, o fomento de empresas de base tecnológica, a promoção da exportação de produtos de saúde e a facilitação do acesso ao financiamento e à infraestrutura adequadas. Então, presidente, eu vou terminar dizendo que nós apoiamos 400 projetos voltados para atender necessidades do Complexo Industrial de Saúde, totalizando 6,6 bilhões de investimentos do nosso FNDCT. Quando se coloca a contrapartida das empresas, vai para 7,7 bilhões, porque, afinal, é o investimento público que alavanca o investimento privado. Então, esses recursos, presidente, eu vou dar 2 exemplos do Plano de Aceleração do Crescimento, que é coordenado pela Casa Civil. O presidente já foi 2 vezes no Centro Nacional de Pesquisas de Energias e Materiais, onde tem o nosso acelerador de partículas Sirius. Lá, nós vamos acoplar ao NB4, que é um laboratório de contenção biológica máxima, que existem poucos no hemisfério sul e no mundo todo. Nós vamos ser, sem medo de errar, um dos, no máximo, de 10 países do mundo que vai ter essa capacidade de infraestrutura de pesquisa. Nós, com isso, vamos nos antecipar às pandemias. Nós vamos poder, por exemplo, manipular o ebola, que aqui nós não podemos. Então, nós vamos manipular fungos, vírus, em escala nanométrica, para poder se antecipar às pandemias. E isso é algo extraordinário. E será único, presidente. Será o único NB4 ligado à luz síncrono, que possibilitará a manipulação e a visualização em escala nanométrica. Então, isso é a ciência a serviço da saúde. Então, eu termino dizendo que essa estratégia nacional estabelece essas bases permanentes e vai, sem dúvida nenhuma, garantir que a inteligência brasileira, as instituições, as empresas e o Estado atuem de forma coordenada na construção de um sistema de saúde mais resiliente. Então, eu disse que ia falar de 2 exemplos do PAC. Falei do NB4, o Ório. Mas eu vou falar também, presidente, do RMB, que é o Reator Multipropósito Brasileiro, que o senhor também teve lá, que não teve ainda lá em Peró, porque já teve em outros momentos. Mas o Alckmin era o governador na época que cedeu o terreno. Esse é um programa longevo que finalmente a gente está tirando do papel. A gente vai conseguir com isso, presidente, que a gente se torne autônomo em radioisótopos, que é um insumo muito importante para tratamento de câncer e outros usos. Mas hoje nós dependemos 80% de importação de radioisótopos e vamos nos tornar autônomos e ainda vamos exportar, né? Então,
é essa saúde mais resiliente, inovadora e preparada para os desafios da próxima década, com foco, com cuidado em cada brasileiro e brasileira, que é isso que moveu a sua história, presidente. Foi cuidar de cada um, de um brasileiro e de cada brasileira. Por isso, viva o SUS, viva a ciência e a tecnologia, viva a soberania nacional. Agora pronuncia-se o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Muito bom. Muito bom dia. Bom dia a todos. Presidente Lula, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Luciana, Miriam, o nosso anfitrião aqui, o ministro Padilha, não é? Eu, na pessoa do Padilha, saúdo todas as autoridades aqui presentes, deputado ou representados. A todos um abraço. Presidente, rapidamente uma palavra do Ministério da Indústria, não é? Já que nós estamos falando aqui agora também do setor industrial estratégico, as empresas estratégicas para o setor do complexo econômico e industrial da saúde. Na pandemia, ou mesmo antes da pandemia, a rigor, todos nós sabíamos que um Estado, que um país vulnerável ou extremamente dependente tinha em risco a sua soberania sanitária. A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países no fornecimento do que é essencial na área da saúde. Era preciso, como bem disse o ministro Padilha, pensar no que fazer no pós-pandemia e também para a retomada de um protagonismo que o Brasil sempre teve no campo e na área da saúde e, com certeza, a lei orgânica do SUS, não é? Do Sistema Único de Saúde, foi fundamental para esse desenvolvimento. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde. Eu fico muito feliz, presidente Lula, de lembrar que no início do seu mandato, quando o senhor recriou o MIDIC e nos deu a incumbência de sonhar com uma política industrial, a missão número 2 da ANIB é justamente do complexo econômico e industrial da saúde, vista como um papel absolutamente estratégico para o desenvolvimento econômico e social do país. A ANIB já reservou, em termos de investimentos públicos, perto de 28 bilhões de investimentos, mas, presidente, o que é melhor, o setor privado já respondeu quase 40 bilhões de investimentos desde que a ANIB foi anunciada. Ou seja, a atuação do Estado, conjugada com a atuação da iniciativa privada, faz com que o país retome o seu crescimento também nesse setor econômico absolutamente essencial. Para que se tenha uma ideia, a produção industrial de farmoquímicos nesse semestre aumentou 11,5% em relação a um ano atrás. Ou seja, o Brasil também voltou a crescer nesse setor estratégico. As empresas estratégicas de saúde, o paralelo que se pode fazer é com a área da defesa. Tão relevante quanto a área da defesa para um país é a área da saúde. Por isso é que nós precisamos compreender que esse papel é estratégico, também a atividade econômica é estratégica e o Estado tem que se lançar a mão de instrumentos capazes de fomentar geração de emprego, incorporação de inovação, de pesquisa tecnológica, tudo para que se tenha, de um lado, a redução da vulnerabilidade e, por outro, o que é ainda mais essencial, garantir o acesso de todos à saúde, na medida em que a saúde é, no Brasil, um direito de todos, não é? O direito de todos em todo o tempo da sua vida e independe da condição econômica do usuário, do beneficiário, todos temos direito, né, de usufruir esse serviço público básico e fundamental. Por outro lado, o mundo está desenvolvendo políticas industriais para essa área. A Índia faz isso com notável capacidade, a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil, obviamente, não podia ficar para trás. Parabéns, Padilha, pelo trabalho sério que você e sua equipe vem realizando
à frente do Ministério da Saúde. É uma honra e um privilégio atuar de maneira coordenada e conjugada com todos vocês. Parabéns, Luciana, pelo nosso MCTI. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Neste momento, faz uso da palavra o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministros, doutor Alexandre Padilha, Miriam Belchior, Luciana Santos, Dario Durigan, Márcio Elias Rosa, Sidônio Palmeira, deputado federal, doutor Luizinho, o doutor Leandro, a Maria Fernanda, Djalma Dantas, Reginaldo Arcuri, amigas e amigos. Uma palavra telegráfica, presidente, mas destacar aqui a importância da promulgação dessa lei. Começamos com a Constituição de 88, o senhor foi constituinte, e ali foi estabelecido o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8.080, e hoje consolidando na nova lei, e quero agradecer aqui o doutor Luizinho, o senador Rogério, o deputado Isnaldo e o doutor Padilha, que como deputado federal e hoje ministro também teve um papel importante. Destacar também, presidente, a reforma tributária. Quando um hospital, uma Santa Casa, comprava um produto e vinha de fora, tinha imunidade tributária, não pagava imposto. Mas quando comprava aqui dentro, pagava. Então, se dificultava. Na reforma tributária foi feito isonomia tributária. Não paga lá, não paga aqui. Então, a indústria vai crescer. É a missão 2, como disse o Márcio, que é o Complexo Industrial da Saúde. E esse é um setor campeão. Na minha rua, lá em São Paulo, tem 4 farmácias. É o setor que mais vai crescer. Campeão de emprego, campeão de pesquisa e inovação. E o ministro Padilha, presidente, nós aprovamos a nova inovação incremental. Isso vai impulsionar a indústria brasileira. Campeão de investimento, que foi destacado pelo Márcio, 39 bilhões de investimento privado e outro tanto de investimento público, muito significativo. Destacar também a Anvisa, doutor Leandro, e o INPI, para registrar uma patente no Brasil, estava levando 7 anos. O senhor reduziu para 4,3, vai chegar a 3,5 em dezembro, e a meta é chegar a 2 anos, que é o padrão internacional. Então, estimulando a lei de pesquisa clínica também, super importante, e destacar a vida das pessoas. Água tratada, água, vacina e antibiótico. Mudou o mundo. A eficiência dessas novas moléculas é impressionante. E quero agradecer o doutor Luizinho, o ministro Padilha, o presidente Lula, dizer que Cícero, filósofo romano, dizia que a saúde do povo é a lei suprema, é a lei suprema. E soberania é a capacidade do país de preservar a vida da sua população. Parabéns, presidente Lula, por priorizar a vida da nossa população. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona o projeto de lei número 2538 de 2020, que institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
O projeto de lei tem como objetivo reduzir a dependência externa, ampliar a capacidade de inovação, fortalecer laboratórios públicos e privados e garantir maior segurança no abastecimento do sistema de saúde, ampliando a soberania sanitária e a autonomia tecnológica do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu penso que eu ainda tenho idade para aprender a fazer discurso telegráfico como Alckmin. E hoje, eu primeiro quero dizer 3 coisas que eu acho importante aqui nesse ato. A quantidade de vezes que a gente falou do futuro, tratando da questão da saúde. Porque não tem nada mais sagrado para falar do futuro do que a gente garantir que as pessoas vão viver um pouco mais e vão viver com mais dignidade, vão viver com mais saúde e vão viver com mais prazer. Considerando que eu fui o responsável por termos começado essa sanção dessa lei atrasada, considerando que os ministros já falaram aquilo que eu tinha que falar, eu quero dizer para vocês que a única coisa que eu vou dizer, Padilha, é muito obrigado à Câmara e ao Senado por ter aprovado essa lei, a você por ter trabalhado tanto, e eu posso dizer para vocês, eu vivo o meu melhor momento de prazer falando da saúde desse país. Eu sei que ainda falta muita coisa a fazer. Eu sei que nós devemos muito às mulheres, aos homens e às crianças desse país. Mas eu posso te dizer, Padilha, que sem fazer comparação, vendo você falar e vendo os 3 ministros mequetrefe que o governo passado teve, eu vou dizer para você, esse país fez uma revolução na educação. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. No programa desta semana, você vai relembrar o sucesso da mobilização da APEUESP, vai entender a importância do elogio no ambiente escolar e vai conhecer Macunaíma pela visão dos indígenas. Confira! Na semana passada, a educação de São Paulo teve uma grande vitória ao barrar o projeto de reforma administrativa do governo Tarcísio. A mobilização dos profissionais da educação, juntamente com os movimentos sociais e estudantil, foi fundamental para que a votação fosse suspensa. No plenário, a deputada professora Bebel comandou a mobilização. Esse vai ser uma meta nossa, uma meta de organizar os movimentos para que a gente faça um rodízio de terça em terça, todo mundo vir para a Assembleia Legislativa, porque só assim para a gente fiscalizar, né, os deputados, as deputadas, enfim, quem é que tem e quem não tem compromisso com a educação pública do Estado de São Paulo, quem não tem compromisso com a saúde, quem não tem compromisso com a moradia, enfim, quem não tem compromisso com aquilo que é mais caro para nós, que é o direito à vida. Quando a gente fala o direito à vida, é o direito a ter um transporte coletivo, né, que nos permita o direito de ir e vir, mas também nos permita o direito de a gente ter essa mobilidade sem nenhum, né, problema, que seja viário ou nos próprios
vagões e trens, né, que a gente tem assistido descarrilhando, né, deputada Mônica? Por aí, exatamente fruto de privatização, de coisa que a gente sempre denunciou, que nunca deveria ter acontecido no estado de São Paulo. Assim como não aceitamos a privatização da Sabesp. Nós sabemos exatamente o preço da água, que ponto foi, né? E, ao mesmo tempo, o não atendimento dos serviços que eles são do saneamento básico. Nós precisamos entender que quando o governo ele é eleito para governar e não para terceirizar e entregar para a iniciativa privada, que é o que o governo Tarcísio tem feito aqui no estado de São Paulo. A votação do PL 1316 foi suspensa até que haja um acordo entre as lideranças partidárias e o governo. É muito comum que pais sejam chamados por professores e professoras apenas quando há algum problema com seus filhos. Mas isso precisa mudar. Aproximar as famílias da escola e compartilhar elogios sobre os alunos é fundamental para o desenvolvimento deles. É o que nós vamos mostrar nesta matéria. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que os pais têm responsabilidade sobre o desenvolvimento dos filhos. Mas chamá-los apenas para fazer reclamações acaba criando um distanciamento entre a família e a escola. É o que diz a professora Débora Regina, que atua na formação de profissionais da educação. E, na realidade, é urgente trabalharmos com essa parceria família-escola, sabe? Fortalecer laços. Porque assim como a criança precisa ser acolhida, a família também precisa ser acolhida. Ela precisa se sentir assim, não, eu pertenço a esse espaço, né? Aí temos Paulo Freire, nós temos Rubem Alves, temos autores assim que vêm, Piaget, Vygotsky, né? Se for falar na área da pedagogia, né? Falava, né, muito sobre essa questão de você aproximar, de você estabelecer vínculos, de você criar laços. Nós temos que entender que é sim necessário resgatar essa escola, a escola do afeto também. Como o próprio Paulo Freire defendia, a escola deve ser um espaço com um forte vínculo com a comunidade. Infelizmente, alguns pais só acompanham o desenvolvimento escolar dos filhos por meio das notas. Por isso, é essencial criar atividades para incentivar a participação das famílias. O primeiro passo é conhecer o aluno, mas conhecer como indivíduo, né? Não como uma nota a ser lançada, né? Chamar a família para participar, chamar reuniões temáticas, encontros, né? Projetos que a escola desenvolve para mostrar, olha aqui, ó, como eles são engajados também, né? Alunos não se desenvolvem apenas por meio de provas e trabalhos. Ninguém cresce apenas decorando informações. Ao longo da vida, nós só crescemos quando descobrimos nossas fraquezas e potenciais. E para crianças e adolescentes, ter o apoio necessário nessas descobertas é essencial. Eu creio, né, e minha pesquisa tem sido muito nisso, do quanto é necessário nós trabalharmos com a questão da afetividade, de estabelecer, estar ao lado do aluno, em que fase que ele estiver, compreendendo ele não só como uma máquina de conhecimento. Eu tenho que compreender o que ele já sabe, o que ele já domina, e o que ele não domina, como que eu posso diminuir esses espaços, né? É elogiar naquilo que ele é bom, mesmo que ele não seja o aluno nota 10, mas olhar aquele aluno e descobrir algo bom nele. Eu confio em você, confio em você. Vamos lá, estamos juntos. Na Pinacoteca de São Paulo, a exposição Macunaíma é do Ide revisita um dos clássicos da literatura brasileira a partir do olhar de pensadores e artistas indígenas contemporâneos. É uma exposição que remonta um pouco à história do Macunaíma, do Mário de Andrade, um herói sem caráter, essa rapisódia tão fundamental e fundadora da literatura moderna,
para pegar um pouco as origens dessa narrativa. E a origem dessa narrativa seria dada a partir de um relato coletado por um antropólogo alemão chamado Krop Grunberg, no território de Roraima, ali na virada do século XIX para o século XX. Esse trabalho desse antropólogo registrou algumas narrativas desses povos, como o povo Wapixana, e nessa narrativa aparecia personagem, essa entidade chamada Druid, que seria uma espécie de força criadora do universo, criadora das coisas, né? Então o Mário de Andrade, ele tem contato com esse trabalho, com esse relato, e a partir daí toma como inspiração para criar o personagem do Macunaíma. Então, aqui na exposição a gente está trazendo alguns artistas indígenas de Roraima para que eles possam contar suas vivências em trabalhos, muitas vezes reportando a esse trabalho do Macunaíma, né, do Mário de Andrade, outras vezes não, trazendo uma perspectiva mais autoral de quem vive na aldeia, de quem convive em Roraima e sabe do dia a dia da luta dos povos indígenas e todo o trabalho que acontece lá. Olha, eu acho que a exposição ela tem um potencial pedagógico, né, principalmente pensando na educação formal, muito grande. Primeiro porque ela permite a gente trabalhar questões ligadas a uma educação antirracista, educação para a diversidade e lidar com essas memórias das culturas indígenas brasileiras, não apenas pensando no passado, mas no presente, porque aqui a maior parte das obras são obras de arte contemporânea. Então, acho que é uma super oportunidade para trabalhar muitos conteúdos e muitas possibilidades interdisciplinares, inclusive. E eu acho que no que diz respeito à obra literária do Mário de Andrade, é perceber como o mesmo mito pode ser contado de maneiras muito diferentes. Quando é feito por um escritor, no caso, que é de fora da cultura de origem desse mito, né, dessa história, e quando é contada pelos povos que pertencem a essa cultura, a esses outros pontos de vista. Eu acho que essa é uma das riquezas, né, da comparação entre as obras que estão presentes na exposição, o que a exposição pretende, e o livro do Mário de Andrade, é poder fazer, entre outras coisas, é fazer esses contrastes, né? Certamente muitas das pessoas que acessam esse espaço não têm essa familiaridade com essa produção de Roraima, desses artistas que ainda são artistas não tão conhecidos. Então, para a gente apresentar esses trabalhos a partir desse conceito é algo bastante significativo. Nosso programa fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP. Ali você encontra outras notícias sobre a educação pública em São Paulo. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.